hoje sobre essas questões que têm deixado o mundo, de certa forma, longe, afastado de Deus. Muitas coisas que têm acontecido aí no mundo, a gente vê na humanidade, tem feito com que muita gente zombe de Deus. Tem muitas pessoas se afastando de Deus ou deixando Deus de lado na vida delas. Muitas pessoas fazendo aquilo que eles pensam que é o melhor para a vida deles. Mas a palavra do Senhor nos diz que a gente deve se apegar ao Senhor. Se apegue ao Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Livro de Josué, no capítulo 23. A partir do verso 6 até o verso 13, mas eu vou ler inicialmente apenas 2 versos. Josué, capítulo 23, do verso 6 ao 13. Mas aqui agora nós vamos ler 2 versos, o 8 e o 11, que diz o seguinte: Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. E o verso 11: Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Pai. Deus querido, Deus amado, Tu és santo, e a Tua palavra é a verdade em nossas vidas. E queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Por isso, aquiete os nossos corações, os nossos ouvidos de tantas vozes deste mundo, para que possamos ouvir somente a doce voz do Teu Santo Espírito, falando a nós, ó Pai, porque necessitamos de Ti. É a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amada igreja de Bela Vista, os nossos amigos, os nossos convidados, que nos assistem também pela transmissão. Parece haver movimentos cíclicos do comportamento humano no que diz respeito ao relacionamento com Deus, na história da humanidade. É certo que muitos povos se afastaram de Deus e aí as gerações vindouras desses povos, sequer conheceram a Deus. E eu acredito que é bom, é importante que cada um de nós analise e comece a distinguir esses movimentos na história humana, porque eles podem nos dar a compreensão correta de qual época na humanidade ou da humanidade estamos vivendo. Em determinadas épocas da história, a humanidade tende a se aproximar de Deus. E eu quero falar talvez, ou especificar talvez só com o povo brasileiro, um povo que é cristão na sua maioria. Mas tem determinadas épocas que as pessoas se aproximam mais de Deus, em determinadas épocas as pessoas se distanciam de Deus, do Criador. E isso está quase sempre ligado às necessidades nossas. Necessitamos, buscamos ao Senhor. O Senhor responde a nós e nós, às vezes, vamos deixando Deus de lado. Quantas vezes, e talvez nós aqui, todos nós, já passamos por momentos de estar orando sem cessar. É uma época difícil e nós estamos intercedendo. Mas às vezes, quando Deus responde favoravelmente a nós, logo em seguida a gente começa a deixar de orar sem cessar. Oramos, mas não oramos mais sem cessar. Lembro de mim, permitam trazer um exemplo da nossa casa. Eu e Rosane, quando passamos uma dificuldade com a Lorena, ali na adolescência dela, indo para a juventude,
e orávamos dia e noite, literalmente. Nas madrugadas, às vezes eu começava a vigília, Rosane dormindo, e eu ia para a cama, ela levantava e ia orar. Mas as coisas vão melhorando, e Deus vai fazendo a obra. E a gente talvez perde essa bênção, essa ferramenta poderosa que Deus nos dá da oração. Geralmente precisou, clame a Deus, não precisou, segue sua vida. Em Juízes capítulo 21, o último verso ali, ou o penúltimo verso, é o último capítulo, 21, verso 25. É o último verso também. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Nessa versão, ou na versão que a igreja tem mais costume, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso é o maior engano da humanidade, fazer o que lhe parece melhor. É um engano. O livro de Juízes é um dos escritos que mostram ou falam muito bem deste engano do comportamento humano. Que em Juízes, para aqueles que já estão acostumados, e depois vocês podem ler o livro todo de Juízes, aqueles que não estão, e talvez nossos amigos, amigas, nossos convidados ainda não estão, o livro de Juízes vai mostrar muito bem essa característica do povo de Deus, de buscar o Senhor quando precisava. E aí Deus vinha, levantava um juiz que conduzia esse povo, lembrava este povo de que o Senhor é Deus, e só Ele é Deus. E aí as coisas melhoravam, e o povo ia se esquecendo de Deus. Logo no capítulo 2 ali de Juízes, uma nova geração surgiu que não conhecia Deus. Juízes capítulo 2, o verso 8, 10 e 12 diz assim: faleceu, porém, Josué. Josué era uma liderança do povo de Israel. Depois que Moisés faleceu, Deus levantou Josué para conduzir o povo. Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, ele faleceu. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Todos os líderes ali, junto com Josué, também faleceram. E outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. E aí o verso 11 diz: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e chegaram a servir a outros deuses. O texto fala de Balaíns. O verso 12: e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. E a partir de então, amada igreja e nossos convidados, praticamente toda a narração do livro de Juízes mostra Deus levantando homens e mulheres, com a finalidade de lembrar o povo que Ele é o Senhor de tudo e de todos. E aí não se engane, porque Isaías, no capítulo 45, verso 5, diz o seguinte: que somente Deus é o Senhor, e não há outro, e que fora dele não há Deus. Só que o mundo sempre tenta levantar falsos deuses para enganar a humanidade, no sentido de viva como você quiser, escolha o Deus que você quer, e aí faça da sua vida o que você quiser. O coração do homem é enganoso. Lá em Jeremias diz isso. E a gente deixar que a gente mesmo tome as nossas decisões e leve a nossa vida como a gente quer, não estando pautado nessa palavra que é a verdade. Isso é um engano, é um erro para qualquer um de nós. Jovens e adolescentes aqui de Bela Vista, pensem nisso. Adultos, pensem nisso. Pais, pensem nisso.
Avós, pensem nisso. Crianças, pensem nisso. É um engano a gente querer decidir as coisas para a nossa vida sem a direção de Deus. É um engano. A verdade é que há um só Deus e Ele se mantém fiel àqueles que o reconhecem e reconhecem seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, como o caminho, a verdade e a vida. Por isso, eu digo a vocês e a cada um que está assistindo, é falso esse ditado que diz para a gente que todos os caminhos levam a Deus. Não, só há um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. E às vezes eu fico pensando lá em Romanos capítulo 8, ali no final, quando diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Que há em Cristo Jesus, a última frase é, nosso Senhor. Se Ele não é o Senhor da sua vida, e você, nosso amigo que está assistindo, nosso amigo, se Ele não for Senhor da sua vida, muita coisa pode te separar do amor de Deus. Porque nada vai te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele precisa ser Senhor da nossa vida. Josué sabia disso, mesmo vivendo antes de Cristo vir a essa terra. Ele sabia disso, que precisava confiar no Senhor. E ele foi um líder confirmado por Deus. No capítulo 23, que a gente estava lendo aqui, de Josué, observamos isso, uma liderança confirmada por Deus. E essa liderança instrui o rebanho do próprio Deus, que Deus confia em suas mãos. E aí Josué, o verso 7, por exemplo, do capítulo 23, apresenta uma preocupação sincera de Josué, e deve ser uma preocupação de cada um de nós também. A de que o povo não poderia se misturar ou nem imitar as ações das nações, os povos que estavam em volta deles ali. Eles estavam conquistando a terra. Josué já tinha conquistado boa parte da terra junto com o povo. Mas havia nações em volta do povo ainda, que não reconhecia Deus como Senhor. E aí o verso 8 que nós lemos instrui que o correto mesmo para eles e para cada um que quer ter essa vida conduzida pelo Senhor, que é a melhor vida, vale muito a pena. O verso 8 instrui isso, que deve se apegar a Deus e aos seus mandamentos. A instrução, tanto para o povo naquele tempo como para nós hoje, é esta. Não podemos deixar sermos influenciados pelo que este mundo ao redor de nós, e nós vivemos neste mundo. Não podemos deixar que ele influencie e não podemos deixar que ele nos ensine ou imponha as coisas para a nossa vida. Quem dirige a nossa vida é Deus. E quero dizer para todos de Bela Vista, das crianças aos idosos, quem dirige a nossa vida é o Senhor. Estamos nas mãos dEle. Precisamos conhecer a palavra dEle, para saber tomar as decisões corretas segundo a vontade dEle. Porque tudo o que Deus faz é bom. Mesmo que não pareça a melhor escolha para as nossas vidas. Confie no que o Senhor tem para cada um de nós. Devemos confiar nisso. A época em que vivemos é uma época que quer denegrir tudo o que Deus nos ensina e nos ordena. Eu fico preocupado, muito preocupado, porque lá na carta, a segunda carta de Tessalonicenses, vai dizer, Paulo está dizendo que, não se engane não, com essa questão de fim de mundo, essas coisas, porque primeiro tem que vir a apostasia. Pessoas que falam, isso aqui é uma bobagem. Pessoas que já conviveram com a palavra de Deus, mas depois rejeitam a palavra de Deus. Mas acontece que a minha preocupação é porque tem muita gente vivendo assim. Trabalhei com 3 jovens, 2 meninas e 1 menino, que chegaram para mim e falaram assim, chega, para mim deu. Isso aqui para mim não é nada mais do que uma história aí, contada. A gente chora de ouvir isso.
E a gente está vendo pessoas que cresceram até mesmo dentro do Evangelho. Mas cada um de nós, amada Igreja Batista de Bela Vista, cada um de nós precisa se fundamentar no que a palavra de Deus diz. A nossa vida precisa ser vivida com o conhecimento da palavra de Deus. E é isso que fará uma enorme diferença na vida de cada um de nós. Josué estava instruindo a geração vindoura com pelo menos 2 fundamentos essenciais para todo o povo de Deus, para eles naquela época e para nós hoje. E é isso que queremos falar. O primeiro, apegar-se a Deus por meio da obediência do que Ele diz. É o que Ele diz. Precisamos obedecer o que o Senhor nos diz por meio da palavra. Não basta apenas saber que Deus agiu no passado, precisamos reconhecer que Ele continua e sempre continuará no controle de tudo e de todos. Pois Ele, como diz em Hebreus 13, 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todo o universo, de cada um de nós. A obediência é o dever de todo o povo de Deus. As palavras usadas por Josué na instrução de seus liderados, do povo ali todo, é a mesma que ele havia recebido, ou seja, ele tinha sido instruído pelo próprio Deus, aí em Josué, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Ser forte e corajoso. E diz mais lá, apenas, Josué, medite no livro da lei, dia e noite, e você será bem-sucedido. E eu estarei contigo. E está lá, todas as promessas do Senhor. Mas obedeça a palavra. Siga o que eu estou dizendo para você. Por isso, Josué, como um bom líder, estava instruindo o povo a fazer o mesmo. E a primeira parte dessa instrução era obedecer. Josué vai instruir o povo a se esforçar na obediência da palavra de Deus, para que de modo algum eles se apartassem ou se afastassem do Senhor. Isso está aí no verso 6 do capítulo 23. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Na versão aqui da igreja, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda. E Josué continua instruindo o povo, no verso 7, para que eles não fossem influenciados pelos povos que estavam lá no meio deles. Uma igreja, eu não sei quantos estão entendendo, mas a gente vive num mundo, a gente está rodeado de pessoas que são contrárias a isso aqui, que não confiam, não crêem nessa palavra. E nós não podemos, de forma alguma, deixarmos ser influenciados por essas pessoas. Mas eu fico preocupado às vezes, quando muitos de nós tentam imitar o que o mundo está fazendo. Até mesmo dentro das igrejas. Isso é uma preocupação e precisamos estar atentos para isso. O verso 7 vai dizer, para que não entreis no meio dessas nações que ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. A lição também para nós hoje, amada igreja, é esta: obediência a Deus. Sabe, porque a obediência ao Senhor é o segredo para se ter uma vida vitoriosa. Obedeça ao Senhor e sua vida será vitoriosa e não nos moldes que o mundo está dizendo que tem que ser.
quer a paz que excede todo o entendimento para a sua vida? Você está precisando dessa paz? Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Lembro-me de um casal que eu e Rosane visitamos uma vez, um pastor e uma missionária. O filho deles, eles moravam no Rio de Janeiro, e o filho deles delatou, eles moravam numa favela no Rio de Janeiro, delatou lá, entregou, não sei se era Comando Vermelho, alguma coisa assim, o pessoal lá do tráfico. Eles estavam jurados de morte. E o menino falou em juízo, então ele precisava de tempo em tempo morar em algum lugar. De tempo em tempo a justiça brasileira estava mudando eles de lugar. E aquilo ali para a gente era uma tristeza enorme ver aquilo lá. E a gente conheceu eles apenas por 3 meses. Mas quando nós chegamos na casa desse casal, um barracãozinho, eu nunca vi uma paz igual aquela na vida daqueles dois, do pai e da mãe. Que alegria eles transmitiam. Que paz era aquela. E ela disse, é Deus na minha vida. Se a gente morrer hoje, louvado seja o Senhor. Se pegaram o meu filho e mataram o meu filho, Deus nos deu, Deus nos tirou, louvado seja o nome dele. E eu falava, o que é isso? Eu ficava pensando, que fé é essa, que paz é essa? As pessoas não tinham praticamente nada dentro de casa, mas tinham uma alegria enorme. Sabe, a obediência a Deus, guardar os mandamentos dele, me faz lembrar de que a alegria do Senhor, obedeça ao Senhor, guarde os mandamentos dele, você alegrará o Senhor Deus. E a alegria dele é a nossa força. É isso que nos fortalece. A nossa força vem do Senhor. Obediência a Deus é o segredo de uma vida vitoriosa, mesmo em meio às ferocidades e mazelas dessa terra, deste mundo. Observem aí o verso 3 do capítulo 23, o verso 5 e o verso 9, aí do capítulo 23 de Josué. Ali mostram, esses 3 versos mostram que foi Deus quem deu a vitória ao povo dele contra grandes e fortes nações. Mais uma vez, a lição aqui é, Deus sempre vai agir em favor daqueles que o obedecem de todo o coração. Daqueles que têm prazer na lei dele, e nessa lei medita dia e noite, como o Salmo 1 diz. Porque são essas pessoas que são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, as quais dão seu fruto na estação própria. Pode vir seca, calor, pode vir frio, o que vier, as tempestades da vida. Essas árvores, essas pessoas são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dão frutos para a glória do Senhor. Aqueles que são assim, os desafios podem até ser enormes e até trazer receios, medo e talvez até perdas. Pode sim, mas o nosso Deus é infinitamente maior do que tudo isso. A oração do nosso irmão Hélio aqui é aquilo. Olha, em meio a tanta dor, tanta luta, a gente quer te agradecer pela vida que o Senhor tem nos dado, pela força que o Senhor tem nos dado. É essa a nossa oração. Josué diz no verso 9 que foi o Senhor quem expulsou as grandes e fortes nações, e que quanto ao seu povo, o povo de Deus, ninguém poderia resistir até o dia de hoje, é o que está dizendo aí no verso 9. Não há nada que possa resistir a um servo ou uma serva do Senhor. Não no sentido que nós somos super-humanos, super-homens ou mulheres, não é isso. Mas aí talvez a gente entenda também lá em Filipenses 4, quando diz, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar o que for, porque minha força vem do Senhor. É Ele que garante tudo isso em nós.
que devemos fazer também nos dias de hoje, em pleno 2021, é a instrução do verso 8. Ao Senhor vosso Deus vos apegueis, como fizestes até o dia de hoje. Este é o segredo, ainda hoje, em 2021, apegar-se a Deus e a sua palavra em obediência. E assim, nos desafios dessa vida, Deus fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, segundo o poder dEle, que vem dEle e que opera em nós. A obediência à lei divina deve ser constante, irmãos e irmãs. Constante. Não podemos obedecer hoje porque estamos precisando e Deus fala o que eu devo fazer, Senhor, eu vou te obedecer. Não, tem que ser constante. Em qualquer tempo, em qualquer época, passando por qualquer desafio, obedeça ao Senhor. Passando por qualquer alegria, a maior alegria que a gente deve, continue obedecendo ao Senhor. Mas além de obedecer a Deus, o segundo fundamento que todo cristão, todo servo e serva do Senhor precisa ter é amá-lo. E caminha junto, obediência e amar a Deus. Talvez os irmãos estejam pensando, mas aqui é só por questão do texto, do verso 8, no verso 11, Josué vai dizer isso, para a gente amar, esforçar em amar. Diligentemente guarde a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Precisamos amar o Senhor, é importante, caminha junto. A obediência a Deus é um fundamento essencial para a vida cristã, mas amá-lo é também outro fundamento essencial. E aí o verso 11 diz isso que acabamos de falar. Obedecer e amar a Deus, irmãos e irmãs, andam juntos. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não obedece a sua palavra. E ninguém diz que obedece a sua palavra sem amar a Deus. Seus mandamentos, seus decretos, precisamos ter isso. Se você ama ao Senhor, se você diz eu amo a Deus, você precisa obedecer. E quem disse isso foi Jesus. O próprio Jesus disse isso. João, o Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 21, o verso 23 e o verso 24, ali ele está conversando com os discípulos. E ele diz o seguinte, no verso 21, a parte A diz assim, aquele que guarda os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O verso 23, parte A, também diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, vai me obedecer. E o verso 24 também, a parte A, vai dizer, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, se você ou alguém pensa que pode andar com esses dois fundamentos desvinculados, me desculpa, mas é hipocrisia. Se você diz que ama a Deus, obedeça-o. Se você diz que obedece a Deus, ame-o acima de todas as coisas. Cada um de nós, amada igreja, cada um de nós deve refletir bem nessa instrução da palavra. A instrução é que devemos guardar diligentemente nossa alma, ou seja, devemos nos empenhar, nos esforçar, nos dedicar em amar a Deus com todo o nosso viver, com toda a nossa vida. É o que está dizendo o verso 11. Se esforce, dedique-se a amar ao Senhor, a buscar a palavra dEle, meditar nela dia e noite. A gente estava conversando, né, sobre isso. De ler a palavra dEle todo dia, meditar nela. E é isso mesmo, continue assim. É dessa forma que a gente vai entender o que Deus requer de nós. Naquela época, 2,5 tribos de Israel ficaram do outro lado do Jordão. Eles foram avançando pelo território, aqueles que conhecem a história, mas 2,5 tribos ajudaram o restante das tribos a conquistar a terra, mas depois voltaram. E essas 2,5 tribos foram também instruídas por Josué da mesma maneira. Ali no capítulo, voltando em capítulo 22, verso 5, que aqui nessa versão diz assim, tende o cuidado, porém, de guardar, era
Josué despedindo essas duas tribos. Pode voltar, já conquistamos aqui, já tem terra para todo mundo, do povo. Agora vocês podem voltar lá para onde vocês queriam ficar. Então, aí ele diz, tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É a mesma instrução para nós hoje. É a mesma instrução. E essa instrução ela vai fazer referência a Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, que diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E aí eu acho que eu já disse isso aqui e quero repetir para as crianças, para os jovens e adolescentes, pensa no café com Deus. A palavra café, C-A-F-E. E aí você pensa nesse mandamento, o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. É o que precisamos fazer. E foi isso que Jesus também instruiu e ensinou. O maior mandamento. E podemos definir amar a Deus dessa forma. Amar a Deus com nossa vida significa seguir os caminhos dele, aquilo que ele projetou para a gente. Significa obedecer os seus mandamentos, aquilo que ele ordenou para a gente. Significa se apegar a ele. Ter ele como um único Deus. Deixar de ouvir as vozes deste mundo e ouvir somente a voz do Senhor através da sua palavra. Significa servi-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida. Isso é amar a Deus. E foi exatamente isso que Jesus nos ensinou com a sua vida aqui nessa terra. Precisamos ter um modelo, o nosso modelo maior, como diz o editorial de hoje. O maior exemplo para a IBBV, Igreja Batista Bela Vista, é Jesus Cristo. Se não for para viver no padrão de Cristo, a probabilidade de viver o padrão do mundo é enorme. Se você acha que é difícil seguir o padrão de Cristo, e é. Jesus nunca escondeu. Quer segui-lo? Tome cada um a sua cruz e vem e segue. Irmão Arnalberto, falando na quarta-feira passada, sobre a mordomia, né? Lembrei aqui do jovem rico, que não conseguiu seguir Jesus. E segundo aquele jovem, ele obedecia todos os mandamentos, irmão e irmãs. Ele disse, o que eu faço para alcançar ou conseguir a vida eterna? E Jesus disse para ele, conhece os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus, e aí vai o café lá, coração, alma, força e entendimento. Amar o próximo. E o jovem diz que obedecia todos os mandamentos. E aí Jesus vai lá e tira, vamos dizer, essa farsa da vida daquele jovem. Então tá bom. Vai lá, vende tudo que você tem. A quem esse jovem estava se apegando? Eu fico pensando. Que Deus está colocando no meu coração. A que esse jovem rico estava se apegando? Porque ele disse que amava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e seu entendimento. A quem ele estava se apegando? A Deus ou aos seus tesouros, a sua riqueza? Porque Jesus disse para ele, vende tudo, distribui aos pobres, e aí você vem e me segue. E o que aconteceu com o jovem? Saiu dali tristemente. E eu não consigo ver naquele texto Jesus falando, não, peraí, volta aqui, vamos negociar isso aí, não precisa ser assim. Jesus simplesmente também sai triste e fala, é difícil. É difícil segui-lo. A quem estamos nos apegando? Não estou dizendo só de riquezas, de tesouros dessa terra.
Mas ao que nós estamos nos apegando? Pense na sua vida. A quem você está amando acima de todas as coisas? Porque é difícil. Principalmente quando a gente coloca família, né? Os pais aqui vão saber disso. Difícil quando a gente coloca os nossos filhos em primeiro lugar. Amamos demais. Mas Deus tem que estar acima de todas as coisas. Todas as coisas. A gente pode até viver neste mundo em meio a essas pessoas, e tem muita pessoa, muita gente boa neste mundo, que não conhece o Senhor ou não acredita em Deus, não crê no Senhor. Tem muita gente vivendo de maneira ética, moral, produtiva. Tem muita gente aí, fica buscando em outras coisas a razão de viver. Tem muita gente fazendo caridade, e isso é necessário. Tem muita gente aí doando muitas coisas para acabar com a fome e tudo, e a fome acaba, gente. Pensa nisso. A tecnologia está aí e é boa. A ciência está aí e é boa. Tem muita coisa boa. Mas eu não sei se é só eu que penso ou observo isso. Cada dia os lares estão sendo mais destruídos. A cada dia tem mais pais se levantando contra filhos e filhos contra pais. E o que adianta tudo isso aí em volta, ao derredor, nos dizendo, é assim que vocês devem viver? O que está adiantando isso nas nossas vidas? O que de fato estamos testemunhando hoje em dia é um mundo com uma falsa e passageira felicidade, porque Jesus já disse isso para a gente. A paz que Ele dá é eterna, é duradoura, é para sempre. E eu gosto de fazer essa analogia de uma roda gigante, porque a vida da gente é uma roda gigante. Hoje a gente pode estar bem, estar lá no alto, amanhã a gente pode estar lá embaixo. Tem um ciclo aí às vezes. O que vai fazer diferença em nossas vidas, amada igreja, e nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, o que vai fazer diferença em nossas vidas é essa paz que excede todo entendimento, a alegria do Senhor que excede todo entendimento, que não vai embora. Não importa onde a roda gigante da nossa vida está, a paz de Deus está conosco, a alegria do Senhor está conosco e ela nos fortalece. É isso que faz diferença em nossas vidas. Mas o que a gente tem visto aí é essa falsa paz, essa falsa alegria. E aí a gente vê cada dia mais pessoas sendo destruídas de várias formas. Eu não estou falando só da violência, das drogas, mas eu falo da vaidade, do egoísmo, de se apegar às coisas deste mundo e não se apegar ao Senhor. A negligência com a instrução de Josué 23:11 resultaria para o povo naquele tempo, bem como para nós hoje. É o que diz aí o verso 12 e o verso 13 de Josué 23. Se de algum modo, e aí para eles e para nós, se de algum modo nos desviarmos e nos apegarmos ao que o mundo nos oferece, e nos envolvermos em tudo aquilo que é próprio do mundo, trazendo essas coisas para dentro da nossa comunhão, para dentro do nosso lar, da nossa família. Coisas que não são lícitas, coisas que a palavra de Deus diz para não fazer. O verso 12 diz mais ou menos isso: podemos ter certeza de que o Senhor nosso Deus não agirá contra as dificuldades que o mundo vai nos submeter. Mas, ao contrário, este mundo nos será por laço e rede. E a palavra que está aí depois é açoite para as nossas costas, para os nossos lombos, e espinhos para os nossos olhos, até que pereçamos para tudo aquilo que o Senhor nosso Deus nos deu, que é
uma terra boa, uma vida em paz, uma vida em alegria. O que eu quero dizer a todos nós, a mim e cada um de nós aqui e aqueles que nos assistem, que nós precisamos refletir em como este tempo tem proporcionado tantos incômodos para as nossas vidas. E talvez a maioria deles seja porque a gente está sendo influenciado com as coisas deste mundo. Talvez a gente está imitando as coisas deste mundo, nos submetendo às coisas que este mundo está colocando. Estou dizendo de coisas que não vão contrário à palavra de Deus. E aí a gente precisa obedecer e amar ao Senhor sobre todas as coisas, para que Ele dirija as nossas vidas. Tem muita coisa boa no mundo. Deus criou um mundo bom para ser bom. Mas o pecado veio e deturpou tudo. Mas a palavra de Deus está aqui, como a gente ouviu hoje pela manhã com o pastor Elias, que aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo. As escamas caíram dos olhos. E aí, ao invés, como Saulo, que estava com uma carta de sumos sacerdotes, homens religiosos ali, para açoitar a igreja, passa a ter uma carta e ser, como ele mesmo disse lá em Coríntios, ser uma carta viva de Cristo. Ele e nós podemos ser, a igreja de Cristo é uma carta viva do próprio Deus para este mundo, para que este mundo veja, para que a sua família veja, os seus familiares vejam, para que seus filhos, pais, que estão aí com os filhos fora deste caminho, para que seus filhos vejam, vocês filhos que têm os pais fora da igreja, para que seus pais vejam, percebam isso, a obediência e o amor de cada um de nós ao único Deus, o Deus verdadeiro. Como está a sua vida hoje? O que você tem passado hoje? O que nós estamos passando? Pensa aí com você, no seu coração, dentro do seu lar, na sua casa. Quais são os seus medos? Quais são os seus receios? Que o mundo tem ditado o modo de vida sua, o seu modo de viver? Será que é o mundo que está ditando? Porque tenha certeza que ele, ao mesmo tempo, vai tentar de todas as maneiras invalidar a palavra de vida e de salvação do nosso Deus. Quantas vezes as circunstâncias momentâneas deste mundo fazem com que nós vivamos de acordo com elas, sendo ditadas, regidas, submetidas a elas. O nosso Deus é muito maior, irmãos e irmãs. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus tem um amor gigantesco, enorme, por cada um de nós. O amor dele é tão grande, e você, nosso convidado, o amor de Deus é tão grande, que ele enviou o Filho dele, o único Filho dele, unigênito Filho de Deus, para morrer a nossa morte, para que a gente possa viver a vida dele. E a vida que ele dá é vida em abundância, é vida de paz e vida de alegria, e essa vida é eterna. Amada igreja de Bela Vista, obedeça ao Senhor. Vamos juntos caminhar em obediência ao Senhor. Vamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu sei que essa amada igreja vive assim e quer viver assim. Mas precisamos, cada um de nós precisa um do outro. Precisamos nos fortalecer para viver em obediência e em amor a esse Deus que é grandioso, que é maravilhoso. Que cada geração aqui presente, e aí eu estou dizendo até da pequenina Adassa, falei certo? Até de você, Adassa, que a sua geração possa ensinar outras gerações que virão depois de você, que Jesus Cristo é o Senhor.
que os grandes atos de redenção de Deus por nós no passado, eles continuam ainda hoje. Que a gente possa ensinar as outras gerações as boas novas de salvação por meio de Cristo. E que cada um de nós hoje, no presente, em cada dia que Ele nos concede, nós possamos anunciar a salvação até que Ele venha. E essa é a promessa que falta para se cumprir. E a gente precisa crer nisso. Ele está vindo para nos levar junto com Ele. E aonde Ele estiver, nós estaremos. E aonde Ele estiver, reina a obediência a Deus, reina o amor a Deus, reina a paz e a alegria eterna. Que Deus nos abençoe. Quero terminar encerrando este culto a Deus com a palavra dele. Isaías 26, 3 e 4, e essas são as palavras finais, e também Hebreus de 10 a 35 a 39. Isaías 26, 3 e 4 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele que tem o seu propósito firme em ti, porque confia no Senhor. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, é rocha eterna. E aí, Hebreus 10, 35 a 39 fala: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, nosso Senhor Jesus, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha mão não tem prazer nele. Nós, porém, nós, Igreja Batista de Bela Vista, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. E a você, nosso querido convidado, aquele que está assistindo e que talvez vá assistir essa transmissão depois. Se Deus está falando no seu coração, se você está passando por tantas dificuldades, não está vendo uma solução, e eu já gostaria que a igreja estivesse orando agora. Você pode confiar nesse Deus. Se você precisa compreender mais dele, porque você quer confiar nele, mas se há algo impedindo que você confie no Senhor, e você precisa de ajuda, pode contar com a nossa ajuda, com a Igreja Batista de Bela Vista. Entre em contato conosco. Todos nós aqui dessa igreja teremos o maior prazer em ajudá-lo a você entender essa palavra, para que você também obedeça a ela e ame ao Senhor de todo o seu coração, para que você experimente a paz que excede todo entendimento e essa alegria que vem do Senhor também que excede todo entendimento, porque é isso que o Senhor nosso Deus tem para cada um de nós. Vamos orar? Pai Santo, que eu e os meus irmãos e irmãs não deixemos nunca a confiança que temos em Ti. Que o Senhor nos ensine a ter essa paciência, essa perseverança em meio a este mundo tão mau. Para que cada um de nós, essa igreja, cada irmão e irmã aqui, faça a Tua vontade ao Senhor, em todo o tempo, em todo o tempo. Sabendo, ó Deus, que o Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, está vindo em breve para nos buscar. Por isso, Deus, ajuda-nos a viver pela fé. Que nós
de modo algum, iremos a recuar por causa das dificuldades deste mundo. Mas que continuemos, ó Deus, firmes na Tua palavra, na obediência e no amor ao Senhor. E a estes, Pai, amigos e amigas que ainda não têm uma experiência com Cristo, que ainda não permitiram que Cristo seja o Senhor de suas vidas, Pai, por amor do Teu nome, pela Tua misericórdia, toque essas vidas, Pai. Fale a esses corações e nos capacite como igreja do Senhor a ajudá-los a caminhar, ó Pai, em obediência e amor ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor fale a esses corações, Pai. Que o Senhor toque esses corações, transforme essas vidas para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica por nós e por nossos amigos, amigas, os nossos convidados. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos